Olá a todos, sejam muito bem-vindos nesse canal. Aqui a gente traz assuntos relacionados a inventário, a esse universo do direito das sucessões e também direito de família. Hoje eu queria trazer informações, sobre quem herda no inventário, quem é chamado, porque quando o cliente ele chega até nós, ele quer saber, muitos sabem que ele tem o quê? Ele tem filhos, ele tem netos, ou ele tem o cônjuge, ou ele era separado, ele tem pais vivos, ou ele tem só a mãe. Então essas dúvidas todas, quando a gente vai atender, a gente tem que sanar para o nosso cliente, a gente tem que orientar ele na melhor forma possível. E muito se fala no artigo 1829 do nosso Código Civil, porque ele traz lá a ordem, taxativamente, das preferências que é chamado para suceder dentro de um inventário, quando se abre a sucessão. E só lembrando, a gente abre a sucessão não com a abertura do inventário. O direito sucessório, ele tem um início da morte, na data do óbito da pessoa. Então, isso é muito importante também, sempre a gente ter em mente. Porque se ele morreu em 2022 e foi aberto apenas em 2023, a gente vai ter que se analisar o contexto fático, fático e jurídico, lá de 2022, e não da data da abertura da sucessão. Então, isso, primeiramente, é muito importante trazer e ter em mente no atendimento, quando a gente for ter contato com essas questões jurídicas, ter contato com o nosso cliente, de explicar da melhor forma possível para ele. Então, quando a gente vai falar do direito das sucessões, é a data do óbito. A sucessão inicia com o óbito, certo? O princípio da Saicine. Mas o que eu queria trazer mesmo era os herdeiros. Os herdeiros têm uma ordem preferencial no 1829 do nosso Código Civil. Que ordem é essa? Por que eu digo preferencial? Porque se eu tiver da linha do inciso 1 do 1829, eles excluem os demais que vem na linha 2, na linha 3. Se você tiver aquela linha, você não vai passar para a linha de baixo. E quem são esses herdeiros da primeira linha? Ou seja, quem é que tem preferência? E é uma ordem, o que? Sucessão legítima. Por que eu estou chamando de sucessão legítima? Porque ela vem da lei. Ela decorre da lei. Então, eu trago sucessão legítima. É a lei que estabelece. O nosso código, ele traz expressamente quem são esses nossos herdeiros quando a gente falece. Então, na linha 1, ele traz lá descendentes, juntamente com cônjuge ou companheira. Então, quem é que são chamados? Eles. Ah, mas ele tinha um pai. Ele tinha pai, ele tinha mãe. Ou seja, a ascendente herda só se não tiver dessa linha. Os pais, eles só vão ser chamados se não tiver descendentes. Por quê? Porque se tiver o cônjuge ou companheiro, eles vão herdar junto com os pais? Vão, se não tiver descendentes. Então, você observa, olhou se tem descendentes, não chama mais ninguém. Eles vão dividir juntamente com cônjuge ou companheiro, certo? Se não tiver descendentes, olha-se para a linha abaixo. A linha 2 do 1829 do nosso Código Civil, ele traz o quê? Ascendente, juntamente com cônjuge ou companheiro. Então, vai na segunda linha, certo? Na terceira linha, se não tiver, o cônjuge ou companheiro herdará sozinho. E se caso não esteja, vai estar na linha 4, uma previsão. Os colaterais vão ser chamados nessa sucessão, certo? Mas uma coisa que muita gente não diz. Gente, só vai trazer esse 1829, mas antes de eu ver esse artigo, de eu tentar aplicar esse artigo na sucessão,
daquela pessoa, do de cujos, daquela pessoa que faleceu, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que saber se tem um testamento. Por quê? Porque o testamento, que é o ato de vontade, de última vontade do testador, quem era o testador? Era o autor daquela herança, que nesse meu exemplo ele faleceu. O testamento, ele tem o quê? Ele tem uma validade primeira, ou seja, antes de eu analisar, observar esse 1829, se esse cliente possui, né, aqueles familiares que a lei estipula, né, que a lei chama na sucessão, eu tenho que saber, eu tenho que averiguar. Porque se você, no atendimento com o seu cliente, diz, não, tem filhos, então a herança vai ser dividida em tantos filhos, as cotas, e você explica direitinho, resumidamente ali a partilha, e aquele cliente sai, posteriormente, se tem a notícia que aquele que faleceu tinha um testamento, a primeira coisa a se observar é o testamento, é a validade daquele testamento, se ele dispôs direitinho, se aquele testamento ele está válido. Então, a primeira coisa a se analisar é o testamento. O testamento vem de primeiro do que esse artigo 1829. Então, aqui eu queria só trazer essa importância. A diferença também da gente ter em mente meação e herança. Meação é a metade que ela vem do casamento ou da união estável. Você já é meeira, dependendo do regime de bens, que o comum, né, é a comunhão parcial de bens, que tudo que for constituído pelaquele casal ou pelaquela união vai ser o quê? Dos dois, vai ser dividido igualmente entre os dois. Nesse caso, eu estou falando da comunhão parcial, aí eu tenho a meação. Ela se origina com o casamento ou com a união estável. Ela não vai originar com a morte da pessoa. Porque ela se separando ou separando pela vontade ou pela morte, ela tem a meação. Já existe a meação. Porque antes do falecimento já existia ameação por conta do casamento. Então, você, na hora do seu atendimento ou dos seus estudos no direito da sucessão, você tem que ter em mente: a meação é a metade do cônjuge ou do companheiro. A meação é isso. Agora, a herança é aquilo que você vai herdar, aí sim, com a morte da pessoa. Vão ser chamados herdeiros. Meeiro, quem rege o meeiro é a meação do cônjuge, é o regime de bens do casamento que ele tinha com aquela pessoa. A herança vai vir no direito sucessório com a morte da pessoa. Então, é diferente. Tem uma diferençazinha. E na prática é uma diferença em tanta, e muita gente confunde. Por quê? Um dos maiores consequências jurídicas que isso aí traz para o seu cliente, prejuízo, porque a meação, ela precisa estar sempre colocada dentro do inventário, tanto extrajudicial como judicial. Mas o seu cliente, ele não pode pagar o ITCMD da colação, da meação. Ele não pode, por quê? Porque a meação, ela é do casamento ou da união estável. Então, assim, na prática, o que acontece? Quando você compra um apartamento e aquilo ali vai ser meado, ou seja, vai ter meeiros, metade para cada um, vamos dizer 50% para cada um. Quando eu comprei, eu paguei o ITBI, que é o imposto para compra e venda. Então, eu já paguei o imposto. Se você for pagar o ITCMD, que muitos advogados colocam lá o bem completo, aquele apartamento inteiro, por exemplo, um apartamento de 400 mil. Então, aqui, esse apartamento de 400 mil, 200 mil seria de meação, vamos dizer assim. Na comunhão parcial, 200 mil seria meação. Então, eu só colocaria 200 mil para herança, para a partilha,
de acordo com aqueles herdeiros. Por que que eu ia fazer isso? Porque a ameação é do cônjuge sobrevivente ou do companheiro sobrevivente. Não recai o ITCMD, porque o ITCMD é aquilo que a pessoa vai receber de herança. Por isso também, por esse mesmo motivo também, que eu vou abater as dívidas. Porque eu não posso colocar tudo. Porque a pessoa não vai receber tudo. Abate as dívidas, abate as contas no ITCMD. Por quê? Porque você só pode pagar o ITCMD, que é o imposto causa morte e doação. Você só vai pagar aquele ITCMD do que você receber da morte. Se é um imposto que tem como origem a causa morte, eu só vou pagar o ITCMD referente àquilo que eu vou receber com a morte daquela pessoa, com o falecimento daquela pessoa. Por isso que dívida abate, meação não coloca, você cita justamente o que isso aqui é de meação, tá certo? Não incide ITCMD. Então é muito importante esses aspectos você ter em mente na hora de analisar a documentação que o seu cliente entrega, na hora de explicar para o seu cliente que você está recebendo, que você precisa daquele montante de dívidas em banco, financiamento, qualquer outra dívida que foi pago, que estava no nome do falecido até a data do óbito. Você vai fazer esse levantamento. Você vai pegar, primeiramente, as primeiras perguntas, as perguntas iniciais, em vez de você inserir e chegar logo para explicar o 1829, uma pergunta primordial, é você saber e identificar se existe testamento, se ele tem conhecimento e fazer uma busca. Existem sites específicos, o CENSEC, CENSEC, CENSEC. Ele é uma busca paga, mas a taxa é pequena. Então, ela faz uma busca. Tem pouquíssimos estados que não são abrangidos por esse site, ou seja, que ele vai te dar a informação se existe ou não um testamento, porque o testamento ele vem primeiro, porque se respeita a última vontade do testador, daquela pessoa que faleceu. Então, você vai pegar aquele testamento, vai ter conhecimento das informações, validade, você vai ter que entrar o quê? Com a abertura daquele testamento. A gente não tem muito essa prática jurídica, né, de se fazer um testamento, né, o brasileiro ainda não tem, mas é essencial para se analisar na conjuntura toda do inventário, tanto judicial como extrajudicial. Depois você passa lá para o artigo 1829 e explica direitinho para o seu cliente, certo? Pais, ou seja, o ascendente que vem acima da pessoa, eles só são chamados se não existir filhos, se não existir descendentes, porque se existir, eles não são chamados à herança, certo? E aí o descendente vai ser em conjunto com o cônjuge ou com o companheiro, assim como os descendentes, assim como os ascendentes também, eles sempre vão dividir aquela herança. Se não tem descendentes nem ascendentes, o cônjuge ou companheiro, tá lá no inciso 3 desse artigo que eu tô citando, vai herdar sozinho. E se não tiver descendentes, companheiro ou cônjuge e o ascendente, não tiver nenhum dessa classe, vai lá para o inciso 4, que é os colaterais vão ser chamados, certo? Então, esse vídeo eu gostaria muito de explicar isso. São informações preciosas que você precisa ter sempre em mente no momento que você analisa a documentação com o cliente ou até mesmo para pedir uma documentação para o seu cliente e atender ele da melhor forma possível. Eu espero ter clareado alguma coisa, contribuído aí para o seu atendimento, para os seus estudos no Direito das Sucessões, e até o próximo vídeo. Muito obrigada pela sua presença. Até a próxima.